E aí, meu povo, tudo em paz? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje, continuando Biologia 2, estamos adentrando no grande reino animal. Na aula passada nós já comentamos sobre as principais características e hoje vamos começar a falar sobre alguns filos desse reino. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Fica ligado nesses níveis de classificações taxonômicas, tá? Olha só. Agora a gente vai falar sobre dois filos numa mesma aula, que são filos relativamente curtos e simples, que dá para a gente conversar sobre eles, que é o filo dos poríferos e o filo dos quinidários. Então, na aula de hoje, a gente vai compreender um pouquinho do processo de obtenção de gases e nutrientes desses animais, por exemplo, dos poríferos, caracterizar os processos de reprodução, compreender a forma corporal, a anatomia e as diferentes estruturas. Vamos comparar, por exemplo, algumas novidades evolutivas que surgiram nos quinidários em relação aos poríferos que eles não apresentam. Explicar o principal mecanismo de defesa que é característico dos quinidários. Compreender a importância também dos recifes de coral que são formados por esses indivíduos e sua importância para o ambiente. Vamos falar sobre isso. Olha só, lembrando daquele cladograma que a gente falou na aula passada, nós vimos já alguns filos aqui dentro desse grande cladograma com suas características específicas que foi aparecendo. Hoje nós vamos falar sobre o filo porífera e o quinidária, as esponjas do mar, as medusas, anêmonas e os corais. Vê só, eles estão aqui na posição 1 e 2, a gente já falou sobre isso, e os poríferos são chamados de parazoários e os quinidários estão dentro dos eumetazoários. A diferença é a presença ou ausência de tecidos verdadeiros, não é assim? E também a gente viu que os quinidários apresentam simetria radial, eles estão dentro do grupo dos radiados ou radiata. Os poríferos não apresentam simetria específica, mas ambos eles são multicelulares e possuem um ancestral comum, aquele ancestral coanoflagelado. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo celular agora. Então vamos falar sobre os poríferos primeiramente. Esse filo porífera, como a gente falou, é representado pelas esponjas do mar. A gente tem uma grande diversidade de esponjas e basicamente esse nome porífera, poros e foros. Foros quer dizer portador, portador de foros, ou seja, ele apresenta o corpo revestido por poros. E esses organismos, os poríferos, eles são de sua totalidade organismos sésseis, ou seja, são fixos a algum substrato, certo? Então, sempre quando a gente fala de porífero, a gente entende dessa forma, ok? Falando da estrutura corporal desse animal, veja, a esponja é um animal, está dentro do grande reino Animalia, então esse animal ele apresenta uma estrutura corporal bastante simples. Veja que aqui, na sua representação externa, ele apresenta vários poros na sua superfície corporal, é fixo no substrato, e na sua parede corporal a gente vai ter algumas células em conjunto, mas que essas células não vão formar um tecido verdadeiro. Lembra que as esponjas são parazoárias, estão um pouco mais isoladas no grande grupo porque elas não vão apresentar tecidos verdadeiros. Mas a gente encontra diferentes células especializadas desses animais. Olha só, a gente tem o pinacócito, que são células que fazem o revestimento do corpo. Temos as espículas, que são células que apresentam sílica. É uma estrutura parecida de vidro, que vai dar a sustentação dessa esponja. É como se fossem células do esqueleto da esponja. Nós temos os amebócitos. Amebócitos, você vai lembrar de ameba, um protozoário que a gente falou lá atrás, que essas células, esses amebócitos, têm a capacidade de fagocitar partículas alimentares e é a partir dela que tem a obtenção de nutriente e distribuição para todo o corpo, certo? Nós temos também o porócito, é uma célula que forma os poros na superfície dessa esponja, e temos também o coanócito. Gente, coanócito é como se fosse uma célula derivada daquela que a gente falou, coanoflagelado. O coanoflagelado é como se fosse um protozoário, e aqui eu falei para vocês na aula passada que esses animais multicelulares tiveram origem de um grande grupo, uma colônia de coanoflagelados que formou um organismo multicelular. E quando a gente olha para a esponja, a gente vê que ela tem uma grande colônia de coanoflagelado. Nessa face interna do corpo da esponja, a gente tem vários
vários coanócitos, que são células que apresentam essa estrutura aqui, que vai estar movimentando, certo? Essa estrutura aqui de flagelo, né, que vai estar movimentando o corpo de água que está aqui dentro. Então veja, a gente vê que a água ela vai entrar por meio dos poros na superfície da esponja e daí vai passar por dentro dela e sair por aqui por cima. Olha só essa outra imagem aqui mais próxima mostrando toda a estrutura do corpo da esponja. Então a gente tem a água entrando pelos porócitos, tá? E chega aqui nessa cavidade chamada de átrio ou espongiocele. Olha só, nós temos aqui a espongiocele, a cavidade da esponja, ou o átrio. Quando a água entra, ela vem de fora, entra pelos poros e sai pelo ósculo, tá? Essas aberturas do poro também é chamado de ósteo, mas cuidado para não confundir com ósculo, que é a saída superior da esponja, certo? Ó, quando a gente vê nessas imagens também, todas elas têm a sua aberturazinha superior e os poros na lateral. Às vezes os poros são bem pequenos, porque são formados por células, né? Então, a água sempre vai entrar pela lateral do corpo e sair por cima pelo ósculo da esponja, certo? Aqui a gente vê as outras células, ó, as espículas, nós temos os amebócitos, os coanócitos e os pinacócitos, formando a pinacoderme. Parece um tecido, mas na verdade não é, porque um tecido é formado por várias células em conjunto com o mesmo propósito. E aqui a gente tem células com propósitos diferentes, então não tem um tecido verdadeiro. E olha só a principal célula do porífero, é o coanócito. Ó. A gente tem aqui esse coanócito, geralmente ele está sempre associado a um amebócito. Porque o que é que acontece? O coanócito ele fica vibrando o seu flagelo aqui e ele faz com que a água vá passando por essa sua estrutura, que é chamada de colarinho. Então, a água que vem de fora do mar, né, com os seus nutrientes, as partículas alimentares que estão em suspensão da água do mar, vai passar por aqui, por esse colarinho, e aí vai ser meio que capturado pelos coanócitos. Tá? Então, ele captura essas partículas alimentares e daí vai transportando por meio de vacúolos digestivos até os amebócitos. Então, eles vão trocando nutrientes entre as células por meio de difusão, de passagem de nutriente de célula para célula, beleza? Mas o coanócito é aquela célula que está aqui, ó, na cavidade interna, na espongiocele, responsável por capturar as partículas alimentares que vêm com a água. Tranquilo? Falando agora da reprodução das esponjas, nós temos os dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, aquela por brotamento que a gente conhece, que a esponja ela pode começar a dividir suas células e formar um pequeno broto. Esse broto se desprende da esponja e se fixa ao substrato, formando uma nova esponja aí se desenvolvendo. Lembrando que essa reprodução ela não tem diversidade genética, porque essa nova esponja formada vai ser a cópia desta daqui, de onde ela proveu, ok? E nós temos o outro tipo de reprodução, que é a chamada reprodução sexuada, ou seja, que vai acontecer a troca de gametas. Aqui nas esponjas a gente tem uma reprodução sexuada com fecundação interna e desenvolvimento indireto. O que é que isso quer dizer? A fecundação interna é porque os gametas masculinos eles vão entrar no corpo da esponja, de outra esponja adulta que vai encontrar um óvulo. Presta bem atenção. As esponjas são indivíduos chamados de hermafroditas ou monóicos. O que é que isso quer dizer? Que elas apresentam os dois tipos de aparelho sexual no mesmo indivíduo, ou seja, uma mesma esponja vai apresentar sistema reprodutor masculino e feminino, ou seja, uma esponja vai produzir espermatozoides e óvulo. Mas elas vão produzir em tempos diferentes para não correr o risco de um espermatozoide fecundar o óvulo do mesmo indivíduo. Consegue compreender? Então, em um determinado momento, umas esponjas produzem espermatozoide e em outro momento outras esponjas produzem óvulos. Então, os espermatozoides de uma esponja vão ser levados pela água e vão entrar pelos porócitos e quando chegar lá dentro vão encontrar um óvulo na outra esponja. Daí ocorre a fecundação, vai formar um zigoto, esse zigoto vai se desenvolvendo até formar uma larva. Então, essa larva ela tem um formato diferente do indivíduo adulto.
Por isso que a gente chama que é desenvolvimento indireto, porque a formação do indivíduo não é igual diretamente ao adulto, sabe? Ela tem essa forma intermediária, que é a forma de larva. Daí essa larva vai se fixar em um substrato, vai sofrer transformações, metamorfoses, até formar o indivíduo adulto. Beleza? E por fim nós temos a classificação das esponjas. As esponjas elas podem ter diversas formas corporais. Então, elas são classificadas de acordo com o seu tamanho e as suas dobras da parede do corpo. Veja, a gente tem 3 classes de esponja. A gente tem a classe dos ascon, dos synchon e dos leucon. O que é que isso quer dizer? As esponjas do tipo ascon ou asconoides, de formato de ascon, é porque elas têm uma parede simples com apenas uma camada interna de coanócitos. Então, aqui no seu átrio ou a sua espongiocele só tem uma grande cavidade aqui. E a água vai entrar pelos poros e sair pelo ósculo. Já uma esponja do tipo Sikon, ela tem algumas dobras aqui, percebe? E o seu átrio vai ter uma superfície maior aqui, com mais coanócitos para absorver ainda mais nutrientes, ainda mais alimentos. Então a gente já vê essa estrutura um pouco mais elaborada, vamos dizer assim. E a esponja do tipo Leucon, ela tem algumas estruturas internas que são chamadas câmaras flageladas ou câmaras vibráteis, que são essas regiões ricas em coanócitos, que é uma câmara como se fosse especializada em capturar alimento. E a superfície do corpo dessa esponja é bastante ramificada, sabe? A gente não vai ter aqui uma grande cavidade, um grande átrio, a esponja Leucon. Vai ter como se fosse vários labirintos para a água passar pela parede do corpo da esponja e nessa água trazendo nutrientes sendo capturados pelas câmaras vibráteis. Beleza? Então é basicamente isso que a gente tem que se ligar nas esponjas. Agora dá uma pausa no vídeo, toma uma aguinha, toma um cafezinho que a gente vai falar sobre o filo Cnidaria, beleza? Tomou seu cafezinho? Vamos lá? Vamos continuar? Rapidamente também falando do filo Cnidaria, já é um outro capítulo, certo? O capítulo seguinte. O que é que a gente tem que entender do filo Cnidaria? Os cnidários a gente conhece basicamente como se fossem aquelas águas vivas, né? Ou as caravelas, mas existem vários tipos de cnidários. Os cnidários eles são animais exclusivamente aquáticos, apresentam agora tecidos verdadeiros, gente. Isso mesmo, diferente das esponjas, uma novidade evolutiva que faz com que os cnidários estejam dentro do grupo dos eumetazoários, é porque eles vão apresentar tecidos verdadeiros. Lá no seu desenvolvimento embrionário, como a gente falou na aula passada, ela vai formar 2 folhetos embrionários, a ectoderme mais externa e a endoderme mais interna. E com isso, tanto a ectoderme vai formar um tecido epitelial de revestimento, um tecido de revestimento não epitelial propriamente dito, mas um tecido de revestimento. Também vai formar um sistema nervoso e a endoderme vai formar uma cavidade gástrica, uma cavidade interna do corpo. E como eu falei, esses animais são os primeiros a apresentar um sistema nervoso. Só que ele não é organizado, ele é difuso, em formato de rede. Então são várias células nervosas espalhadas por todo o corpo do animal. A gente já vê que eles têm capacidade de se locomover, né? As águas vivas, elas conseguem fazer aquela natação e tal. Então, a gente já precisa de um estímulo nervoso para controlar esse movimento corporal. E, além disso, a gente tem alguns outros representantes de vida fixa, como as anêmonas, os corais, que vamos falar sobre eles também, e as hidras, que são cnidários bem pequenininhos, que também são de formas fixas, ok? Na sua grande maioria do ciclo de vida. Então vamos falar algumas características, primeiramente, a gente tem que entender que os cnidários eles têm 2 formas de vida, como eu falei para vocês. É aquela forma de vida chamada de pólipo, que é basicamente as hidras ou as anêmonas que a gente encontra no mar. Lembra da anêmona de Procurando Nemo? A gente vai falar sobre ele também daqui a pouquinho. Então, as anêmonas são cnidários em formato de pólipo, ou seja, de indivíduos fixos, certo? Ou também chamados de sésseis. Séssil é a mesma coisa de fixo.
E existem formas de vida chamada medusoide. É uma medusa, aquela em formato de água-viva, aquele formato que tem como se fosse uma cúpula, como se fosse um sino, que é aquelas águas-vivas que a gente chama. Mas existem vários tipos de quinidários medusoides, tá? Então, essa forma medusoide é livre natante, como eu falei para vocês, e a gente tem que se ligar nessas duas formas de vida, beleza? Olha só, o formato, de maneira geral, do quinidário é o mesmo, tá? Quando a gente tem um pólipo, é como se fosse virado para cima, e uma medusa é esse pólipo virado para baixo. Vê só como é. Ele já vai apresentar uma cavidade bucal. Presta atenção, lá nos poríferos, aquela abertura superior não é uma boca, né? Ali é o ósculo, que é onde vai sair o fluxo de água, certo? E não tem boca. A captura de alimento lá nos quinidários é apenas de célula a célula, por fagocitose e difusão. Aqui, os quinidários já vão apresentar uma boca porque eles já vão ter uma cavidade gastrovascular derivada da endoderme. Tá vendo? Já é um tecido especializado. Essa cavidade gastrovascular, essa gastroderme aqui em amarelo mais interno, já vai ter a capacidade de secretar enzimas digestórias. Por exemplo, uma água-viva, né, uma medusa ou um pólipo pode capturar um pequeno peixe, um pequeno crustáceo e dentro da sua cavidade gástrica vai secretando enzimas. É uma digestão extracelular, né, para fazer com que esse alimento seja melhor digerido por esse animal. Percebe? A gente também tem estruturas de tentáculos, né, característicos das medusas e das anêmonas, né? Mas todos eles vão apresentar seus tentáculos, tá? Para facilitar a captura de alimento e levar esse alimento até a boca. E a gente tem um espaço interno que é chamado de mesogleia, aqui em rosa, que é como se fosse um preenchimento com uma geleia, uma substância gelatinosa que vai dar meio que a sustentação desse indivíduo. Eu acho que você já assistiu Bob Esponja e lembra que tem um episódio que fala de geleia de água-viva, não é assim? Então, é mais ou menos isso daí. Não é uma geleia que a gente vai comer e tal. É só uma substância meio nessa textura gelatinosa que dá a sustentação desse indivíduo. Quando você encontra uma água-viva, né, uma caravela na praia, você vê que ela é meia mole, né, e ela tem esse aspecto de mole devido a essa mesogleia. Beleza? Gente, mas uma característica principal dos quinidários, e é uma característica exclusiva, uma estrutura exclusiva, é essa célula aqui, chamado de quinidócito. O que é um quinidócito? Olha só, o nome já até parece, né? Quinidário, quinidócito, ou seja, o quinidário apresenta quinidócito. E o que é um quinidócito? É uma célula, ou melhor, são várias células que são responsáveis pela defesa desse organismo. Olha só, a gente tem essa grande célula aqui, esse quinidócito, e dentro dele a gente tem uma bolsa chamada de nematocisto. Nessa bolsa vai ter um grande filamento, e esse filamento tem substância urticante, ou seja, que causa queimadura, que causa incômodo quando entra em contato com essa substância. Então você já está começando a entender, a associar que tem aquela queimada, que sofre uma queimadura de água-viva ou de caravela, né? Assim, justamente por causa dessas células que os quinidários apresentam, que são os quinidócitos. Então, olha só, tanto em indivíduos pólipos quanto em medusas, nos seus tentáculos vão ter vários quinidócitos. E na pontinha do quinidócito a gente tem essa estrutura aqui, ó, chamado de quinidocílio. Então é como se fosse um pequeno pelinho, assim, um pequeno espinhozinho, que quando qualquer coisa toca nesse espinho, faz com que o conteúdo do nematocisto seja liberado para fora. E o que é que tem dentro do nematocisto? Um filamento urticante. Então, quando é estimulado o quinidocílio, o filamento é descarregado. E o que é que acontece? Nesse filamento tem várias toxinas. Então, se a gente, por exemplo, a nossa pele encosta no tentáculo de uma água-viva, o que é que vai acontecer? No tentáculo de água-viva é cheio de quinidócito. A gente está ativando vários quinidocílios e aí esses quinidócitos vão liberar o quê? O seu filamento urticante. E as toxinas vão causar queimadura na nossa pele. Está entendendo como é que funciona essa queimadura de caravela de água-viva? Beleza? Esse é o sistema de defesa dos quinidários, tanto fixos como medusoides, eles têm essas células de defesa, tá bom?
Falando da reprodução dos quinidários, a gente tem os dois tipos de reprodução também. Aquela reprodução famosa de brotamento, né? Basicamente vai acontecer esse tipo de reprodução em organismos sésseis, tá? Como uma hidra, como uma anêmona. Ela vai formar um pequeno broto, esse broto vai crescer até se desprender e formar um novo indivíduo, ok? E nos indivíduos sésseis a gente tem reprodução sexuada, com uma fecundação interna. Então, vai existir um indivíduo com espermatozoides, outro indivíduo com óvulos, e o espermatozoide vai ser liberado na água, vai nadar, ser levado até encontrar o indivíduo com o óvulo. Esses espermatozoides vão encontrar o óvulo lá dentro, vai fecundar, formar o embriãozinho. Esse embrião vai ser liberado na água, né, no ambiente, e até se fixar em uma nova região, em um substrato, e desenvolver um novo indivíduo, beleza? Isso é o tipo de reprodução sexuada dos indivíduos sésseis. Agora se liga, nos indivíduos medusoides ou livres natantes, a gente tem um tipo de reprodução que é chamada de metagênese. É uma reprodução também sexuada, mas é uma reprodução chamada de metagênese. O que quer dizer isso? Tem uma alternância de gerações, ou seja, na reprodução dos indivíduos medusoides, eles vão ter uma fase livre, que geralmente é sua fase adulta, e vão ter uma fase fixa também, e também chamada de fase assexuada, beleza? Então se liga nesse ciclo como é que acontece. Os indivíduos adultos, né, tanto o indivíduo macho quanto a fêmea, eles vão liberar os seus gametas, o macho vai liberar os seus espermatozoides. Quando o espermatozoide chegar lá na fêmea, ele vai encontrar o óvulo lá, esse óvulo vai ser fecundado, vai formar o zigotinho e começar o desenvolvimento embrionário. Lembra? Blástula, gástrula, até chegar no estágio de larva. Aqui é chamada de larva plânula dos quinidários. Essa larva, ao invés de formar direto um novo indivíduo medusoide adulto, ela passa por um estágio de vida fixa. Então a larva se fixa, desenvolve como se fosse um pólipo, e a partir desse pólipo, ele vai sofrendo esse processo chamado de estrobilação. Nome feio, né? Esquisito. Mas é isso que acontece. Essa estrobilação é a formação desses estróbilos. O que é isso? É como se fossem pequenas medusas, criancinhas imaduras, jovens ainda. Vai se desprendendo dessa estrutura séssil aqui e vai desenvolvendo até chegar na estrutura medusa adulta. Entendeu? E essa fase aqui, fixa, né, polipóide, é caracterizada por uma reprodução assexuada, né, porque é como se fosse um brotamento desse pólipo, entende? Mas aí é a formação de um indivíduo medusoide adulto, não é uma formação de um novo pólipo. Percebe essa alternância de geração entre geração fixa e geração livre? Então é essa a reprodução sexuada de metagênese nos quinidários livres. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Só para a gente terminar aqui, falando da classificação dos quinidários, a gente tem 4 classes, certo? Lembra, a gente está falando de reino animal, filo, quinidária, classe, aí a gente tem 4 classes. A classe hidrozoa, ou a classe dos hidrozoários, que compreende as hidras, como o próprio nome parece, e alguns pólipos, né? Também a gente tem alguns indivíduos de água doce, mas a maioria são marinhos. E a gente tem também a caravela. Lembra dela que eu mostrei a foto lá no início? Que ela tem aquela bolsa de ar e aqueles tentáculos embaixo? Pois é, mas aquilo tudo não é uma água viva. Uma caravela não é uma água viva, não é a mesma coisa. A caravela, aqueles tentáculos que ficam abaixo daquela bolsa de ar, é uma colônia de indivíduos sésseis, de indivíduos polipóides. São pequenos, minúsculos pólipos que formam uma grande colônia com aqueles tentáculos. Então a gente tem estruturas especializadas ali naquele grande tentáculo. Então, por isso eles estão classificados nos hidrozoários, que são a maioria dos pólipos, certo? Outra coisa também é que a caravela, aquela que a gente conhece, que é chamada de caravela portuguesa, ela não tem capacidade de nadar sozinha. Aquela bolsa de ar que fica flutuando na água é justamente para ajudar ela a se locomover pelo vento, certo? Então ela é fixa naquela colônia de tentáculos, beleza? Segunda classe, a classe dos antozoários, ou classe dos antozoas. Vai estar as anêmonas, que são indivíduos sésseis também, e os corais. Corais são pequenos quinidários sésseis que vão formar grandes colônias, tá bom? Então, se liga aí.
eles não vão apresentar fase de medusa, tá certo? Temos a terceira classe, que é a classe dos sifozoários. Também pode ser escrito em SC, que é um nome mais grego, sifozoário, percebe? Ou sifozoa, que são animais medusoides, que tem essa cúpula que é característico das medusas, né, das águas vivas, que auxiliam na natação, certo? Eles não têm quase nenhum estado polipódio, apenas na reprodução, certo? E por fim nós temos a classe cubozoide, ou cubozoário, ou cubozoa. Essa classe ela é parecida com as águas-vivas sifozoárias, só que a cúpula desses cubozoa ele é quase como se fosse um cubo, sabe? Uma cúpula quadrada assim. E esses animais eles são pequenos, têm cerca de 5 a 10 centímetros, assim, com todos os seus tentáculos, e as toxinas que apresentam dentro do nematocisto dos quinidócitos desses animais, elas são quase letais, que podem levar um ser humano à morte. Pois é, imagina aí, um indivíduo de 10 centímetros são os indivíduos mais perigosos do planeta, que as suas toxinas são as mais tóxicas e podem causar morte em questão de pouco tempo. Mas ainda bem que a gente não encontra esses animais aqui no Brasil. Ele só acontece mais no Oceano Pacífico, em regiões bem específicas, tá bom? Mas se um dia você for lá para o Oceano Pacífico, mergulhar em alto mar, sei lá, cuidado com os cubozoários, beleza? Gente, e só para a gente entender a importância dos recifes do coral. Eu já falei isso para vocês quando a gente falou lá das algas, que os recifes de corais, os corais em si, é uma associação entre quinidários que formam essas colônias. Esses quinidários possuem uma carapaça calcária e eles estão associados com as algas chamadas de zooxantelas. Então as algas auxiliam fornecendo nutrientes para os corais, para os quinidários, porque as algas são fotossintetizantes, né? Elas vão produzir glicose resultante da fotossíntese, e o coral, o quinidário, vai fornecer proteção para essa alga, certo? Então eles vivem em conjunto lá. Mas quando tem uma alteração do ambiente, né, mudança de temperatura, poluição, pH, acidez do oceano, essas algas ficam estressadas e começam a sair dos quinidários. E as algas, elas têm seus pigmentos, né? Quando elas saem dos quinidários, eles ficam brancos. Então, a gente chama de esbranquiçamento do coral, certo? E aí, esse coral, ele tende a morrer porque ele não vai ter mais nutriente como ele tinha antes, entendeu? E a gente sabe que os corais, eles são um grande berço de biodiversidade, né? Uma grande variedade de cores, de formas, e até para agrupar aquele famoso Nemo, né? Que mora dentro da anêmona. E você já percebeu, acho que você já viu essa historinha. Olha só, a anêmona é um quinidário, nos seus tentáculos vai ter substância urticante. Mas o peixe palhaço, que é o peixinho do Nemo, ele tem uma substância na sua pele que ele não sente a queimadura das anêmonas. Então ele consegue morar lá dentro porque ele se protege de predador. Se algum predador vier pegar ele lá dentro da anêmona, vai acabar se queimando, entendeu? Então ele tem essa especialização em morar dentro das anêmonas. Beleza, gente? Então é isso aí. Nossa aula ficou um pouquinho curta, mas a gente já matou 2 capítulos, então dá para você dar uma pausa, assistir com calma, beleza? E a gente conversa na nossa próxima aula. Deixo para vocês aí os exercícios, tá bom? E a gente se fala. Um abraço e até a próxima. Valeu!